Você alguma vez já olhou para o homem que ama e sentiu um calafrio inexplicável? A sensação de que neste acordo chamado amor, você está pagando um preço desproporcionalmente alto. Você entrega energia, carinho, juventude e recebe em troca o quê? Cansaço. E a sensação de que está desempenhando um papel que não foi escrito para você. A sociedade dirá que isso é o cotidiano. Psicólogos sugerirão conversar sobre isso, mas isso é como tratar os sintomas sem ver a doença. Para entender por que o casamento moderno frequentemente se torna uma armadilha para uma mulher, devemos olhar para os projetos mais profundos da alma. Carl Jung nos deixou um mapa desse território. O conceito de contrato inconsciente, que é selado muito antes da troca de alianças. Durante a próxima hora, não vamos apenas discutir problemas sociais. Faremos um mergulho. Primeiro, você entenderá por que as mulheres mais fortes e carinhosas frequentemente se encontram em uniões energeticamente deficitárias. Segundo, você descobrirá qual tarefa psicológica sua alma está realmente resolvendo através dessa decepção. E terceiro, o mais importante, você verá o caminho para retomar sua força. Não através de uma guerra com o homem, mas através da celebração de uma união consigo mesma. Se você está pronta para ver o que está escondido por trás da bela fachada, nossa jornada para dentro começa, agora mesmo. Vamos falar sobre esse silêncio. O silêncio que se instala depois que a pergunta de rotina, como foi o seu dia, é feita. Ele ecoa nos ouvidos. Nele estão as recriminações não ditas, os sonhos enterrados e uma surda latejante saudade de algo real. Você se lembra de como tudo começou? Risadas, conversas até de manhã, a sensação de que finalmente havia encontrado a pessoa certa. Parecia que juntos construiriam não apenas uma família, mas um universo inteiro, cheio de significado e calor. E agora? Agora você olha para a sua vida e percebe que se tornou a principal arquiteta, construtora e zeladora de um edifício onde falta ar para você mesma. Você é a gerente de projeto chamada família. Logística, psicóloga, cozinheira, babá. Você é uma função, eficaz, indispensável, mas uma função. E em algum lugar no fundo, no canto mais secreto do seu coração, a menininha que um dia sonhou com um grande amor chora silenciosamente. Ela chora porque se sente enganada. E o mais terrível é que ela não consegue apontar o dedo para o enganador. Não foi ele quem a enganou. Foi todo o sistema, toda a cultura que lhe vendeu esse roteiro sob o pretexto da única felicidade possível. E o mais assustador nisso é o sentimento de culpa. Eu sou uma esposa ruim. Eu quero demais. Outras pessoas conseguem viver assim. Essa voz interior, imbuída de vergonha, sussurra que o problema está em você, na sua incapacidade de valorizar o que tem. Ela faz você se sentir sozinha na sua experiência, como se fosse a única que falhou na simples tarefa de ser feliz. Permita-me dizer-lhe uma coisa, e que soe como um sino nesse silêncio ensurdecedor. O que você sente não é um sinal da sua degeneração. É um sinal da sua saúde. Sim, é isso mesmo. Sua alma está se revoltando. Ela se revolta contra um acordo que sua consciência aceitou por medo, por esperança, por pressão social. Essa revolta não é um sintoma de uma doença a ser tratada. É o trabalho do seu sistema imunológico interno, que está lutando contra o veneno da falsidade. Essa voz de protesto, silenciosa, mas insistente, é a coisa mais valiosa que você tem. É a sua força vital, recusando-se a aceitar uma morte lenta na gaiola dourada do conforto e da previsibilidade. E se essa decepção não for uma maldição, mas um presente? E se essa crise não for o fim do seu relacionamento, mas o começo do seu relacionamento consigo mesma? E se o homem ao seu lado, sem saber, estiver desempenhando o papel de catalisador, que deve despertar em você a força que você voluntariamente entregou a ele para guardar? Entenda, a psique nunca faz nada por acaso. Ela não busca atormentá-la. Ela busca a totalidade. Cada pontada de decepção, cada lágrima de cansaço, não é uma falha no sistema. É a agulha de uma bússola. Essa crise, essa dor,
essa sensação de total injustiça, não é um beco sem saída, é um convite. Um convite para ir em busca do que foi perdido, entregue, esquecido. Sua dor é uma bússola que aponta infalivelmente para um tesouro enterrado. E esse tesouro é a sua força autêntica, não realizada. O seu si mesmo. E para entender esse paradoxo, para aprender a ler o mapa que nossa dor nos oferece, devemos primeiro dar um passo necessário, embora doloroso. Devemos desconstruir de forma implacável e honesta os mitos sobre o amor e o casamento, sobre os quais todo o nosso mundo moderno foi construído. Imagine seu relacionamento como um edifício. Tentamos por muito tempo trocar o papel de parede e pendurar belos quadros, ignorando as rachaduras nas paredes estruturais. Nosso próximo passo é descer ao porão. Devemos ver do que o fundamento desse edifício realmente é feito, antes de decidir se queremos viver nele. Devemos entender por que, em seus cômodos, fica tão frequentemente frio e solitário. E somente após essa revisão honesta, poderemos tomar uma decisão ponderada sobre o futuro, não apenas dessa união, mas de toda a sua vida. Vamos então examinar os 3 principais curativos com os quais tentamos desesperadamente cobrir essa ferida aberta. O primeiro e mais popular: o problema é o cotidiano. Convencemo-nos de que o grande amor se chocou contra os rochedos da louça suja, meias espalhadas e lixo não tirado. Dizemos a nós mesmas que o romance se foi por causa da hipoteca e do cansaço. Mas isso é auto-engano. O cotidiano é apenas o palco onde uma drama mais profundo é encenado. Brigas por causa de dinheiro ou bagunça quase nunca são brigas sobre dinheiro ou bagunça. São tentativas desesperadas, desajeitadas, de falar sobre equilíbrio, respeito, reconhecimento e energia. O cotidiano apenas evidencia as rachaduras que já estavam no fundamento. O segundo curativo, o problema, é a comunicação. Lemos livros sobre as linguagens do amor, aprendemos a falar com mensagens eu, tentamos ouvir ativamente. São ferramentas úteis, mas são como estudar a gramática de um idioma que seu interlocutor não conhece em princípio. De que adianta palavras bonitas se, no nível inconsciente, vocês falam idiomas que não são apenas diferentes, mas pertencem a universos diferentes? Você conscientemente pede intimidade e ele inconscientemente ouve uma exigência. Ele conscientemente fala sobre planos e você inconscientemente ouve a desvalorização dos seus sentimentos. E o terceiro, o curativo mais traiçoeiro: o problema está em mim ou nele. Ou mergulhamos no abismo da autoflagelação, encontrando em nós mesmas novos e novos defeitos, ou demonizamos o parceiro, rotulando-o de egoísta, abusador ou narcisista. Mas ambos os caminhos levam a um beco sem saída, porque vocês dois são atores em uma peça cujo roteiro não foi escrito por vocês. Ele foi escrito pelo inconsciente coletivo, por histórias familiares e mitos culturais que vocês dois inconscientemente representam. E enquanto vocês culpam os atores, nunca verão o verdadeiro autor desse drama. Tudo isso, o cotidiano, as brigas, o silêncio, são apenas sintomas. E a verdadeira doença reside mais profundamente. Para vê-la, imagine que seu relacionamento é uma empresa. Essa empresa tem um plano de negócios oficial, consciente: amor, filhos, futuro comum, hipoteca. Tudo isso está registrado no estatuto, carimbado na certidão de casamento e exibido nas fotos de família. É o que vocês mostram ao mundo e a si mesmos. Mas, como em qualquer grande negócio, aqui também existe uma contabilidade sombria, não oficial. Neste caixa 2 é contabilizado o recurso invisível, mas o mais valioso, a energia psíquica. É a sua atenção, a sua fé nele, a sua capacidade de suavizar as arestas, a sua força vital que se destina a manter o clima emocional da casa. Esse recurso não está previsto em nenhum contrato de casamento, mas é ele que determina se a empresa prosperará ou falirá. E é aqui que chegamos à essência do título deste vídeo. O casamento se torna desvantajoso para a mulher quando ela, sem o saber, se torna a principal e única investidora nessa economia sombria. Ela investe sua energia no crescimento dele, no conforto dele, na estabilidade emocional dele.
Ela se torna o combustível invisível que alimenta a carreira dele, os hobbies dele, a tranquilidade dele. E o homem, especialmente o psicologicamente pobre, ou seja, imaturo, sem contato com a própria alma, com a própria fonte interior, torna-se um consumidor passivo dessa energia. Ele não é mau, ele simplesmente se acostumou a ter sua conta abastecida por outra pessoa. Primeiro foi a mãe, que resolvia os problemas dele e acreditava no potencial enorme dele. Agora é você, e o seu cansaço, a exaustão total, sobre a qual falamos no início, não é apenas cansaço do trabalho e do cotidiano. É o extrato mensal da movimentação de fundos da sua conta psíquica para a dele. É o extrato do banco sombrio que grita para você que está à beira da falência. Você olha para ele e vê que está calmo, estável, avançando. E depois olha para si mesma no espelho e não entende onde foi parar sua própria vida. Ela foi transferida para a conta dele. Isso pode soar como teoria, mas vamos verificar isso em sua experiência pessoal. Agora mesmo. E agora eu quero pedir que você faça algo importante. Faça isso por você. Por favor, pause este vídeo. Encontre um lugar tranquilo se puder. Feche os olhos, respire fundo e solte o ar. E lembre-se da última vez que você se sentiu absolutamente, até a última gota, exausta ao lado do seu homem. Pode ter sido no final de um dia difícil, um momento depois de uma briga ou até mesmo um jantar de família tranquilo. Capture esse momento. Volte a ele. E agora, estando lá, faça a si mesma algumas perguntas honestas. De quem era a vida que você estava vivendo naquele momento? De quem eram os problemas que você estava resolvendo? De quem eram as emoções que você, como um instrumento finíssimo, estava ajustando e atendendo? De quem eram as ambições que você estava apoiando com seu trabalho invisível? De quem eram os medos que você estava acalmando com o seu calor, esquecendo-se dos seus próprios? Não apenas pense nisso. Sinta isso no corpo. Sinta como sua energia, como um rio, está escoando de você e fluindo para ele. Não é um fluxo turbulento, mas um vazamento silencioso, quase imperceptível, que acontece há anos. Sinta essa corrente sutil, mas constante, indo de você para ele. Memorize essa sensação. Ancore-a no corpo. Isso não é apenas cansaço. É o ponto de partida da nossa cura. É a prova física, palpável, da existência desse contrato inconsciente. Um contrato que você nunca assinou conscientemente, mas pelo qual paga pontualmente todos os dias com o capital mais valioso que você tem, sua força vital. E essa sensação que você acabou de capturar, essa sensação de doação energética, não é um problema exclusivo seu. Não é uma maldição pessoal. É um drama arquetípico encenado por séculos nas almas de milhões de mulheres. É uma lei universal da psique que funciona com a precisão da gravidade, mesmo que não saibamos dela. E Carl Jung foi um dos primeiros que não apenas viu esse drama, mas também lhe deu um nome preciso, quase cirúrgico. Ele chamou isso de projeção do animus. O que isso significa? A mulher naturalmente cheia de força interior, potencial, espírito, o que Jung chamava de animus, seu princípio masculino interior, não encontrando aplicação direta para essa riqueza no mundo que frequentemente a limita, faz algo paradoxal. Ela pendura toda essa sua luz interior no homem, como em uma árvore de Natal. Ela vê nele não apenas uma pessoa, mas o portador de suas próprias qualidades não realizadas. Sua coragem, sua sabedoria, seu fogo criativo. Ela se apaixona não por ele real, com todas as suas fraquezas e limitações. Ela se apaixona pelo potencial deslumbrante que ela mesma depositou nele. Ela tenta cultivá-lo como sua flor mais preciosa, investindo nele todo o seu carinho, toda a sua fé. Ela se torna a musa dele, o apoio dele, a fonte de energia dele, esperando que um dia ele floresça e revele ao mundo a grandeza que ela vê nele. Mas ela não entende o principal. Ela está tentando regar um reflexo no espelho. O verdadeiro jardim, que exige o carinho dela, a luz dela e o amor dela, não está fora. Está dentro dela.
Esse jardim é a sua própria força não revelada, os seus talentos não realizados, a sua voz abafada. E agora, deixando de lado por um momento os problemas externos, vamos entrar nesse jardim. Vamos entender o que é o ânimos, como funciona a sua projeção e por que devolver essa força a si mesma é o único caminho para a verdadeira liberdade. Então, o que é o ânimos, do qual Jung falava? Esqueça a definição simplificada, quase caricatural de homem interior. Não é um macho imaginário vivendo na sua cabeça. A verdade é muito mais profunda e majestosa. Imagine que dentro da psique de cada mulher existe uma estrutura invisível, mas absolutamente real. Uma ponte. Essa ponte leva do mundo dos sentimentos, emoções, intuição e ser, o mundo tradicionalmente feminino, para o mundo do logos. Este é o mundo do significado, do espírito, da ordem, da estrutura e da ação proposital. É o território onde ideias informes ganham clareza, onde as emoções se transformam em decisões e os sonhos em projetos. O ânimos é justamente essa ponte. É a sua capacidade interna de dar significado à sua vida, estabelecer limites, seguir o seu caminho e agir no mundo com uma intenção clara. Quando essa ponte é fraca, inacabada ou a mulher não sabe da sua existência, ela instintivamente a busca no mundo exterior. Na infância, essa ponte pode ser um pai forte. Na juventude, um professor carismático. E na vida adulta, um homem. E é aqui que ocorre o misterioso ato de alquimia psicológica, que Jung chamou de projeção. A mulher olha para o homem e sobrepõe a ele o projeto da sua própria ponte interna, não construída. Ela vê nele não apenas uma pessoa, mas a encarnação do Logos. Ela diz a si mesma: ele é o meu significado, ele é o meu apoio, ele é o meu caminho. Através dele, minha vida ganha estrutura. Através das ambições dele, as minhas próprias encontram voz. Ela voluntariamente entrega a ele as chaves do seu mundo interior, do seu reino do Logos. E o homem psicologicamente pobre, aquele que não tem as chaves do seu próprio mundo interior, as pega com alegria e alívio. Assim se cria uma simbiose ideal, uma armadilha mortal, disfarçada de grande amor. Ele depende da energia psíquica dela, que ilumina o caminho dele e lhe dá forças. Ela, por sua vez, depende da função dele de ser o significado dela, a estrutura dela, a ponte dela para o mundo exterior. Mas qualquer ponte construída no exterior, sobre outra pessoa, é erguida em solo geologicamente instável e está fadada a ruir um dia. Não por má intenção, mas por uma profunda, cósmica necessidade. Ela deve ruir para forçá-la, finalmente, com seus próprios projetos e suas próprias mãos, a iniciar o trabalho sagrado de construir essa ponte dentro de si. Para que esse conceito deixe de ser uma abstração e se torne vivo, permita-me contar-lhe uma história. A história de Jessica e Michael. Conheça Jessica. Durante o dia, ela é uma estrategista brilhante em uma grande corporação. Uma mulher capaz de gerenciar orçamentos multimilionários e projetos complexos. Sua mente é afiada, sua vontade é forte. Mas à noite, quando as luzes do escritório se apagam, ela sente uma surda melancolia. No fundo, ela é uma poetisa, uma filósofa. Ela sonha com uma vida cheia de significado, criatividade e profundidade espiritual, mas não sabe como construir uma ponte para ela. E então ela conhece Michael. Ele é um artista livre. Ele despreza o sistema no qual Jéssica é tão bem-sucedida. Ele fala sobre assuntos elevados, cita Rimbaud e está escrevendo um romance genial. Na verdade, está escrevendo há 10 anos. Nos olhos dele, Jéssica vê não infantilidade e procrastinação, mas sim revolta, liberdade e espiritualidade. Ela olha para ele e vê não um desempregado, mas a encarnação viva do seu próprio poeta e filósofo interior não realizado. Seu ânimos encontrou sua tela. A projeção foi lançada. Jéssica se apaixona não por Michael, mas pelo potencial dele. Ela firma com ele um contrato tácito. Ela assumirá toda a prosa da vida para que ele possa criar a poesia dela.
Ela começa a sustentá-lo, criando-lhe as condições ideais para a criatividade. Ela trabalha em 2 empregos, e à noite, em vez de escrever seus próprios poemas, ela revisa os capítulos desajeitados dele, inspirando e encorajando. Ela é o animus dele em carne e osso. E ele é apenas uma tela vazia, na qual ela projetou o seu próprio filme não filmado. Os anos passam. 5. 7. O romance não está escrito. Michael vive confortavelmente às custas dela, filosofando sobre a futilidade do ser. E Jessica, uma noite, depois de mais um dia de trabalho de 16 horas, olha para seu reflexo na tela escura do monitor e vê não a musa de um gênio, mas uma égua cansada e exausta. Nesse momento, a projeção se despedaça. Com uma clareza ensurdecedora e dolorosa, ela entende. A espiritualidade dele era apenas uma bela fachada para sua infantilidade e medo da vida. E a verdadeira criadora, estrategista e única fonte de energia no casal sempre foi ela. Ela tentou construir uma ponte para o significado através dele, sem perceber que o tempo todo ela mesma era essa ponte. A história de Jéssica não é sobre americanos, é sobre você. Talvez ao ouvi-la você tenha pensado: meu marido não é artista, ele é um programador de sucesso. Ou, o meu é uma boa pessoa, ele trabalha muito pela família. Mas a essência não está na profissão e nem nas qualidades pessoais dele. A essência está na função psicológica que ele desempenha para você. Seu Michael pode não ser um criador boêmio, mas um empresário trabalhador, um engenheiro confiável ou um operário afetuoso. Isso não muda a essência do drama. A questão não é quem ele é. A questão é qual parte da sua alma você entregou a ele. Pense nisso profundamente e honestamente. Qual parte de si mesma você delegou a ele? Sua coragem? Você lhe deu o direito de arriscar e tomar grandes decisões, e você mesma ficou para gerenciar a retaguarda segura? Sua sabedoria? Você lhe deu o papel de inteligente no casal, aquele que entende de tudo, e você mesma aceitou o papel daquela que sente? Sua capacidade de gerar ideias? Você sussurrava a ele seus pensamentos geniais para que ele os anunciasse como seus. E você se alegrava com o sucesso dele? Sua conexão com o divino, com o mundo do espírito? Você lhe deu o papel de seu guru, seu guia para o significado, porque tinha medo de buscar esse significado sozinha. Você entregou isso a ele não porque é fraca. Pelo contrário, você entregou isso porque é forte, e isso a assustou. Ser uma mulher forte, inteligente, criativa, espiritualmente buscadora em nosso mundo ainda é assustador. Pode ser solitário, pode parecer não feminino. É muito mais fácil e seguro empacotar toda essa riqueza, amarrar com uma fita e entregar ao homem. É muito mais fácil inspirá-lo, estando por trás dele, do que você mesma subir ao palco sob as luzes dos holofotes. Mas o preço dessa segurança é a sua própria vida. É por isso que você sente decepção. Não é ele que não correspondeu às suas esperanças. É o seu próprio potencial projetado que não pôde se realizar através dele, porque ele é outra pessoa, com outro caminho e outras tarefas. Sua decepção nele é, na verdade, a saudade da sua alma por si mesma. É o seu próprio ânimos não realizado que está batendo na porta da sua consciência por dentro, usando a imperfeição dele como motivo para a batida. Ele lhe diz: basta, hora de voltar para casa, hora de voltar para mim. E agora, vamos tornar isso ainda mais concreto. Eu quero lhe fazer uma segunda pergunta, ainda mais profunda. Não é um teste nem um exame, é uma chave. A chave para a parte da sua alma que você entregou para guardar e possivelmente já esqueceu como ela é. Lembre-se do início do seu relacionamento, aquela fase mágica quando ele parecia quase ideal, quando a projeção era mais forte e mais brilhante. Pense na qualidade do seu homem que você mais admirava naquela época. O que era? Sua mente afiada, a capacidade de analisar e organizar tudo? Sua calma inabalável em qualquer tempestade? Seu senso de humor brilhante, que podia dissipar qualquer sombra? Ou talvez sua ambição, sua confiança, sua leveza com que ele seguia pela vida, ou sua audácia criativa? Escolha uma, a qualidade mais importante,
que era um ímã para você. E agora, mantendo essa qualidade em mente, faça a si mesma a pergunta mais importante e talvez a mais desconfortável. Como essa qualidade está manifestada, ou, o que é mais provável, não manifestada, em sua própria vida? Será que sua admiração ilimitada por ele, na verdade, é a saudade dessa parte subdesenvolvida de si mesma? Será que você o admirava tanto por sua inteligência, porque duvidava da sua própria? Será que você se agarrava tanto à calma dele, porque não sabia encontrar o silêncio dentro de si? Será que você era tão atraída pelas ambições dele, porque tinha medo de confessar as suas próprias, considerando-as não femininas ou inadequadas? E é aqui que eu quero convidar você a fazer algo mais do que apenas pensar nisso. Eu convido você a compartilhar sua descoberta nos comentários abaixo deste vídeo. Não é necessário longos relatos. Apenas escreva na fórmula: eu projetei nele, insira essa qualidade, porque tinha medo ou não sabia desenvolvê-la em mim. Por exemplo, eu projetei nele a coragem porque tinha medo de arriscar sozinha. Ou, eu projetei nele a liberdade criativa porque não me permitia ser empática. Isso será um ato de reconhecimento incrivelmente poderoso. Um ato que traz o inconsciente para a luz da consciência. Vamos criar sob este vídeo um espaço de honestidade absoluta. Ao ler os comentários de outras pessoas, você descobrirá com surpresa e alívio que não está sozinha nesse drama. Que centenas, milhares de mulheres projetaram nos homens sua força, sua sabedoria, sua liberdade. Este simples comentário não são apenas palavras. É o primeiro passo para retrair a projeção. O primeiro passo para se recuperar. Então, a projeção está desmoronando. E isso dói. Parece uma traição, não apenas da parte dele, mas também da parte da própria vida. O mundo que parecia seguro e compreensível se desfaz em pó. A pessoa que você considerava seu apoio acaba sendo um espelho que refletia a sua própria luz, invisível para você. E quando o espelho se quebra, parece que você também se quebrou. É um momento de frio e solidão existenciais. Mas na antiga ciência da alma, na alquimia, existe um princípio fundamental. O que está embaixo é semelhante ao que está em cima. Na psicologia, isso soa assim: o que causa a maior dor esconde o maior potencial de crescimento. Sua decepção não é apenas uma ferida, é um portal. É o ponto de máxima pressão no qual o carbono comum tem a chance de se transformar em diamante. Sua dor não é um sinal de derrota. É um sinal de que dentro de você começou um grande e sagrado processo de transformação. Portanto, entenda, sua crise não é uma tragédia, é um forno alquímico. E o homem que a decepcionou não é seu inimigo. Ele é um alquimista involuntário que apenas jogou lenha na fogueira. Uma fogueira que era necessária. Uma fogueira que deveria queimar até o fim suas ilusões sobre a salvação externa. Uma fogueira que deveria separar sua essência verdadeira dos seus medos e dependências. Essa fogueira deveria transmutar o chumbo pesado e opaco do seu sofrimento e decepção no ouro puro e brilhante do seu si mesmo. E assim que você vir isso, tudo mudará. Pare de perguntar: por que ele fez isso comigo? Comece a perguntar: para que minha alma criou essa situação? Pare de ver nele a causa da sua dor. Veja nele o catalisador do seu crescimento. Agradeça a ele mentalmente, não pela dor causada, mas pela força incrível que essa dor desperta em você agora mesmo. Você está no limiar de voltar para casa, para si mesma, e ele, sem o saber, apenas lhe indicou a porta. Mas o que significa aprender com esse fogo? O que fazer concretamente? Ir embora? Ficar? Fazer ultimatos? Tentar mudá-lo? A psique nos diz: tudo isso são ações externas. São tentativas de reorganizar os móveis em uma casa em chamas. E o trabalho deve ser interno. Deve começar com um único, mas o mais difícil, passo. A principal tarefa é retrair a projeção. Imagine que sua força projetada é um feixe de um poderoso holofote, que você direcionou para ele por anos, iluminando o caminho dele e tornando sua figura significativa e grande. Retrair a projeção é, consciente e voluntariamente,
girar esse holofote em 180 graus e direcioná-lo para si mesma. Isso significa parar de esperar que ele se torne o seu significado e começar a buscar esse significado na sua própria alma. Parar de exigir que ele seja o seu apoio e começar a cultivar o seu próprio alicerce interno. Parar de esperar que ele seja o seu protetor e começar a construir seus próprios limites psicológicos. Isso significa pegar de volta a sua luz, a sua energia, a sua sabedoria para casa. E isso é incrivelmente assustador. Sabe por quê? Porque assim que você pegar de volta a sua energia, assim que desligar esse holofote lisonjeiro, duas coisas acontecerão. Primeiro, você verá ele real. Não um Deus, não um Salvador, não um monstro, mas apenas uma pessoa, com seus pontos fortes e seus buracos abertos, sem enfeites. E segundo, e isso é ainda mais assustador, você verá a si mesma, real, com toda a sua força. E a força não é apenas oportunidades, mas também uma enorme responsabilidade. Responsabilidade pela sua vida, pelas suas decisões, pela sua felicidade. Não haverá mais ninguém para culpar. Não haverá mais ninguém atrás de quem se esconder. E somente a partir desse ponto de honestidade absoluta, quase implacável, é possível tomar uma decisão. Construir novos adultos, relacionamentos de parceria com essa pessoa real, que não é mais sua divindade, ou agradecendo-lhe pela lição, seguir o seu caminho, iluminando-o já com a sua própria luz e não com a refletida. Qualquer decisão tomada antes desse momento será apenas uma fuga de si mesma. Mas como fazer isso na prática? Como retrair a projeção não em palavras, mas em atos? Não é um interruptor que pode ser simplesmente acionado. É um processo. E para esse processo, eu lhe darei uma ferramenta que o próprio Jung considerava uma das mais poderosas em seu arsenal. Ela se chama imaginação ativa. Parece complicado, mas na prática é muito simples e acessível a todos. Eis o que você precisa fazer. Na próxima vez que sentir uma pontada de irritação, mágoa ou decepção com seu parceiro, pare. Faça uma pausa. Sua primeira reação, habitual, é descarregar isso nele na forma de repreensão, crítica ou silêncio glacial. Não faça isso. Isso apenas alimenta a velha e destrutiva dinâmica. Em vez disso, diga a si mesma: isso é um sinal. Minha alma quer falar comigo. Se retire pelo menos por 15 minutos. No banheiro, no carro, na varanda, em qualquer lugar onde ninguém a incomode. Sente-se, feche os olhos, respire fundo algumas vezes. E então, mentalmente, dirija-se a esse sentimento, a irritação, a mágoa, a melancolia, e faça-lhe duas perguntas simples. Primeira, o que você realmente quer para mim? Não dele, para mim. E segunda, qual minha força, qual minha parte esquecida você está tentando me devolver através dessa dor? E depois disso, simplesmente cale-se e escute. Não tente inventar a resposta com a cabeça. As respostas virão por si mesmas, talvez na forma de uma imagem repentina, ou de uma única palavra, ou de uma sensação corporal. Sua irritação com a passividade dele pode responder: eu quero que você mesma comece a agir. Sua mágoa com a falta de atenção dele pode dizer: eu quero que você mesma se dê atenção e carinho. Sua decepção com a indecisão dele pode sussurrar: eu sou a sua própria determinação não realizada. Escreva tudo o que vier em um diário, sem crítica e análise. Fazendo isso regularmente, você fará uma revolução. Você deixará de usar seu marido como lixeira para suas frustrações. Você iniciará um diálogo não com ele, mas com seu ânimos. Você começará a construir aquela ponte interna, tijolo por tijolo. Este é o começo do caminho para casa. Esta é a alquimia prática da alma. E praticando isso dia após dia, você entenderá o principal. Sua tarefa não é se tornar vantajosa no mercado matrimonial. Sua tarefa é se tornar íntegra. A sociedade ensina a mulher a ser uma partida vantajosa, bonita, conveniente, carinhosa, não conflituosa. Tudo isso são atributos externos, destinados a fazer com que você seja escolhida. Mas o caminho da alma segue em uma direção completamente diferente. Ele leva à integridade.
A mulher que integrou seu ânimos, que construiu sua ponte interna para o mundo do significado e da ação, para de jogar nesse mercado. Ela o abandona. Ela não procura em quem se apoiar. Ela mesma é o apoio. Ela não procura quem dê significado à sua vida. Ela mesma é a fonte do significado. Ela não espera que o homem resolva seus problemas, porque ela mesma se torna a força que resolve os problemas. Permita-me dizer diretamente, essas mulheres não são convenientes. Elas podem ser complexas, exigentes. Elas fazem perguntas desconfortáveis. Elas não ficarão em silêncio quando seus limites são violados. Elas não investirão sua energia em um homem que não investe em si mesmo. Elas não salvam. Elas não servem ao infantilismo alheio, mas elas são vivas. Nelas pulsa uma força vital autêntica e inabalável. E elas constroem relacionamentos de uma ordem completamente diferente. Não por necessidade, mas por abundância. Não por pobreza psicológica, mas por riqueza interior. Elas entram em união não para preencher um vazio, mas para compartilhar sua plenitude com outra pessoa igualmente plena e íntegra. Esta é a verdadeira vantagem sobre a qual nosso mundo silencia. A vantagem não está em se casar bem com um homem rico, mas sim em você mesma se tornar a fonte de uma riqueza interna inesgotável. Esta não é uma vantagem econômica, mas existencial, e está acessível a cada uma de vocês. Percorremos um longo caminho, da dor silenciosa da decepção ao entendimento ofuscante da projeção, do sentimento de vítima à consciência da sua força alquímica. Descemos aos porões mais escuros da alma para encontrar lá não monstros, mas tesouros esquecidos. E este é o insight principal que eu quero que você leve consigo, como o talismã mais valioso. O casamento se torna um acordo desvantajoso para a mulher, não quando o homem ganha pouco, mas quando ela mesma vende sua alma barato. Isso acontece quando ela entrega sua força interna, seu direito ao significado, seu direito divino à autorrealização em troca da ilusão de segurança e amor. Quando ela concorda em ser uma função e não uma essência, em ser um reflexo e não uma fonte de luz. Quando ela entrega as chaves do seu castelo interior a outra pessoa, esperando que ele a faça feliz, e não percebendo que o próprio ato de entregar as chaves é a fonte da sua infelicidade. Portanto, lembre-se, a verdadeira riqueza não é uma conta conjunta no banco e nem metros quadrados de propriedade. A verdadeira riqueza é o acesso direto, sem intermediários, aos tesouros do seu próprio inconsciente. A sua força, sua sabedoria, sua integridade. É um capital que ninguém pode tirar de você e que nunca se desvalorizará. Esta não é apenas uma ideia bonita, é uma semente. E se você permitir que ela germine, imagine como será o seu jardim. Imagine sua vida daqui a 1 ano, se você começar essa jornada interior. Você fala menos, mas suas palavras têm maior peso. Você faz menos, mas suas ações são mais precisas e eficazes. Desaparece a energia agitada e ansiosa, destinada a agradar a todos, controlar tudo e prever tudo. Em seu lugar chega uma confiança calma e enraizada. Você não espera mais que ele a faça feliz. Você mesma se torna a fonte da sua felicidade. Aquele vazio emocional que ele deveria preencher com sua atenção e aprovação começa a cicatrizar por dentro, nutrido pelo seu próprio respeito por si mesma. Seu relacionamento pode mudar a ponto de se tornar irreconhecível. Eles podem se tornar infinitamente mais profundos e honestos, transformando-se em uma união de 2 personalidades fortes e iguais. Ou eles podem terminar. Porque a luz da sua verdade expulsará tudo o que não for autêntico. Este é um caminho que não oferece garantias de sucesso externo, mas oferece a garantia mais importante. O que quer que aconteça fora, dentro de você, crescerá um alicerce inabalável. O alicerce do seu si mesmo. E você sempre poderá se apoiar nele. E antes de terminarmos, eu quero agradecer a você. Não pela visualização, não pelo tempo gasto, mas pela sua coragem. Pela coragem de olhar para os cantos mais dolorosos da sua alma, sem desviar o olhar. Pela disposição de questionar tudo em que você acreditava. Pela coragem de suportar a verdade, que pode ser desconfortável e até destrutiva. Esta jornada não é para todos,
A maioria das pessoas preferirá ficar na superfície, contentando-se com respostas simples e soluções rápidas. Aqueles que chegaram a este momento não são apenas espectadores. Vocês são buscadoras. Vocês são alquimistas da sua alma, dispostas a descer à escuridão para encontrar lá a luz. E o mais importante que eu quero que você sinta agora mesmo: você não está sozinha. Neste exato segundo, milhares de pessoas como você estão passando por seus próprios fornos alquímicos, fazendo as mesmas perguntas e buscando o mesmo caminho para casa. Somos muitos, e este espaço é um daqueles lugares onde podemos nos encontrar. Se esta jornada encontrou eco em sua alma, se você sente o chamado para continuar esta profunda exploração, inscreva-se neste canal. Considere isso não apenas um clique, mas sua declaração pessoal de intenção de seguir em frente neste caminho, para dentro de si mesma. Cada like e cada comentário que você deixa não são apenas números para o algoritmo. É um fogo de sinalização, aceso na noite. É uma declaração silenciosa que diz: eu estou aqui, eu estou buscando. É um sinal de que pessoas como nós estão se tornando mais numerosas. Suas ações ajudam este trabalho a encontrar outros que estão vagando na mesma escuridão em busca da mesma luz. Você ajuda a construir este farol para aqueles que ainda navegam no nevoeiro. Clique no sino para não perder o próximo capítulo do nosso trabalho conjunto. Este é um convite para o nosso próximo encontro, para o próximo mergulho nos mistérios da alma. E agora, antes que você feche esta aba e volte para o seu mundo, faça o último. Respire fundo, conscientemente. Sinta como o ar enche seus pulmões. Sinta o chão sob seus pés. Volte para o seu corpo, para este exato momento. E lembre-se, o casamento mais importante, mais sagrado e mais vantajoso que você pode celebrar é o casamento consigo mesma.